Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula do nosso curso de Evangelismo Pessoal, módulo Estudos Bíblicos. Nesta aula nós vamos aprender a como apresentar o estudo bíblico, como durante a visita nós instruirmos a pessoa no estudo da Palavra de Deus, como se faz isso, de uma forma bastante inteligente e proveitosa. Bom, nesse sentido nós temos que lembrar do conselho que a senhora White deu no livro Evangelismo, quando ela diz o seguinte: a maneira em que a verdade é apresentada a miúde tem muito que ver com a determinação de ser aceita ou rejeitada. Então nós não podemos jogar toda a responsabilidade de aceitação da verdade que estamos pregando apenas nas costas do interessado, e se ele desinteressar, ou se ele esfriar, ou se ele desistir, porque não era sincero. A culpa é toda dela, não. Às vezes o problema está no instrutor. O instrutor que não foi sábio e não foi prudente, inteligente, ao ponto de saber conduzir aquela pessoa no caminho da verdade. E às vezes, por um detalhe, um deslize, um erro, aquela pessoa acaba desanimando. Ela está tão empolgada e acaba esfriando. Então, por isso que a Bíblia diz que quem ganha a alma sábio é. Exige muita sabedoria. Então vamos aprender como fazer esse estudo bíblico de uma forma mais proveitosa, como apresentar o esforço, o resultado da tua pesquisa, do teu trabalho, para a pessoa que está interessada. Em primeiro lugar, vamos ver algumas regras proveitosas, alguns conselhos práticos. Não demore mais do que 30 minutos apresentando o estudo bíblico. Eu vou ser bastante enfático nesse ponto. Em nenhuma circunstância o estudo bíblico deve ser mais do que 30 minutos, gastar mais do que 30 minutos. 35 minutos tudo bem, pode acontecer, né? Mas mais do que isso é muito cansativo. As pessoas estão acostumadas, no mundo midiático, a coisas dinâmicas, as coisas que vão despertar o interesse delas. Muitos programas de televisão duram 30 minutos, ou menos até. Então não gaste o tempo da pessoa e não faça aqueles estudos longos, em hipótese alguma, estudo de mais de 1 hora, de 2 horas, isso é um sacrilégio, então evite esse tipo de coisa. Tenha foco assim, não, meu estudo hoje vai durar 30 minutos e se esforce para ficar dentro daquele tempo, certo? Que é mais ou menos o tempo de um bom sermão, tá? Depois, como regra geral, deve-se observar o intervalo de 1 semana entre um estudo e o outro. Esse é o conselho geral. Pode acontecer que por circunstâncias a pessoa necessite que você dê mais de um estudo para ela por semana. Ou pode ser que você tenha que dar estudos mais compassados, mais longos, depende do tempo que você visita aquela pessoa. Se você tem contato, se ela mora no mesmo lugar, na mesma cidade que você, se você tem condições de se locomover com facilidade, o ideal é que seja feito um estudo por semana. Suponhamos que a pessoa vai mudar para outro país, ou você esteja mudando de cidade, como já aconteceu comigo, quando estava saindo de São Paulo para cá, e eu tinha encontrado uma jovem para estudar com ela, e eu tinha prazo, né, porque eu tinha data da viagem. Então a gente teve que fazer 2, 3 estudos por semana, foi uma coisa mais acelerada. Mas em compensação tem pessoas que eu estudei assim, que como eu moro em outra cidade, só encontro com ela quando ela vem até mim, ou quando eu vou até ela. E isso acontece uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias. Então são estudos mais compassados, né? Mas isso são exceções. A regra geral é de você dar um estudo bíblico por semana, ok? Sempre que possível, use material visual. Sempre que possível, você use um cartaz. Hoje a gente tem muito acesso a imagens nos tablets, nos notebooks. Então, selecione algumas imagens que vão ajudar a pessoa a visualizar aquilo que você está falando. Nós estamos acostumados a isso, né? A geração de jovens hoje foi criada com a televisão e agora com o computador, a internet. Então, elas estão acostumadas a ver mais do que ler. Então, trabalhe isso com material didático. E evite, fuja da tentação de fugir do tema. Às vezes a pessoa está com milhões de perguntas. Esses dias eu estava dando estudo bíblico para alguém, e essa pessoa é de formação evangélica. E ela quer conhecer a nossa verdade. E ela chegou para mim e perguntou, e eu estou estudando com ela o ABC, porque eu pensei assim, apesar de eu ter uma formação evangélica, eu preciso que ela tenha uma fundamentação boa, né? E a gente não tem pressa mesmo, então eu estou estudando com ela agora a origem do pecado, como é que veio e tudo. E ela falou assim para mim, mas de onde que veio essa história de 1844? De onde você saiu essa data e tal? Qual é a minha tentação? Largar tudo que eu estou fazendo e agora vamos pegar na Bíblia e mostrar por que nós cremos na data de 1844. Mas você já teve uma ideia, noção de quanto tempo eu vou gastar para chegar nesse ponto? Ou quanto tempo eu ia precisar disso? Então fuja disso. Não, olha, no seu tempo, à medida que nós estamos estudando, você vai chegar uma hora que eu vou te apresentar esse tema e você vai entender perfeitamente de onde nós tiramos essa data, 1844. E como ela tem fundamentação bíblica.
Outra coisa, evite expressões próprias do vocabulário da igreja, como espírito de profecia, tríplice mensagem angélica, chuva serôdia, Dorcas. Devem ser usados com muita parcimônia ou evitados completamente. Por quê? Porque é o linguajar nosso. São expressões do nosso convívio, da nossa intimidade, das nossas relações dentro da igreja, mas que para a pessoa que é de fora não faz sentido nenhum. Ela não entende o que quer dizer isso. Quando você fala assim, o ancião da igreja, quem que vai passar na cabeça dela? Que é uma pessoa velhinha, de cabelo branco, daí você apresenta o ancião da igreja, o cara tem 28 anos. Ela não vai entender, certo? Então, Dorcas é nome de gente. Por que tem departamento de Dorcas? Então, essas expressões que são corriqueiras da igreja, deixa para a igreja. É o nosso igrejês, a língua da igreja. Deixa para a comunidade e use a linguagem que ele está acostumado a usar, tá certo? Não mude de assunto antes de ter certeza de que o interessado compreendeu bem cada ponto. Então, você não tem necessidade, apesar de você já ter um tempo pré-determinado e você já tem mais ou menos um estudo pronto, não quer dizer com isso que você tem que sair correndo, atropelando o ritmo da pessoa, porque cada pessoa tem um ritmo. Tem pessoas que aprendem com mais facilidade, são uma esponja, tudo que elas aprendem, elas absorvem, e tem pessoas que são um pouco mais lentas. Então você tem que respeitar o ritmo de cada pessoa para ela poder assimilar. E não pule, porque sabe o que acontece? Se você pular para outro assunto e ela não entender o primeiro, ela não vai entender o segundo, não vai entender o terceiro, e daqui a pouco ela não está entendendo nada do que você está falando para ela. Então só mude de pergunta e passe para o próximo versículo se você tiver certeza que ela entendeu aquilo que você está falando, ou aquilo que você explicou, aquilo que você foi lido. Ok? E não fale demais, que é outro problema que eu mesmo devo evitar muito, que é falar demais durante o estudo bíblico. Se atenha ao texto, certo? Com poucos comentários, seja o mais objetivo possível. Seja essencial. Fuja dos detalhes, das pontinhas, das curiosidades, fique só na verdade principal. Se você está se iniciando na arte de dar estudos bíblicos, não é conveniente dá-los a mais de uma pessoa por vez. A senhora comenta sobre o ministério de Jesus, que a obra de Cristo compôs em grande parte das conversas individuais. Ele tinha grande apreço ao auditório de uma única pessoa. Daquela alma saía para milhares o conhecimento recebido. Serviço Cristão, página 116. E é verdade, você vê o caso da samaritana. De uma conversa que Jesus teve com ela à beira do poço, uma cidade toda conheceu Jesus. Então, não menospreze porque Jesus não menosprezou o contato com uma pessoa só. O Evangelho de João é cheio de relatos de casos em que Jesus entrevistou apenas uma pessoa, o caso de Nicodemos, por exemplo, em que ele teve uma conversa pessoal com Nicodemos. Então, com Jairo e outras pessoas mais, Zaqueu, você vai perceber que vão ser pessoas que Jesus conversou diretamente sobre a verdade, uma pessoa só. E aquela vida abençoou várias outras pessoas, certo? O estudo bíblico ele tem esse foco, uma pessoa só. Então, se você está começando a dar estudo bíblico, a melhor coisa que tem é você dar estudo bíblico com uma pessoa só. Aí, em caráter mais assim excepcional, você pode dar para o casal, por exemplo, o marido, que é muito bom quando você for dar estudo bíblico, chamar o outro, a outra parte, porque se um decide e o outro não decide pela verdade, você divide o lar. Então procura agregar os dois. Mas no máximo até o casal. Não tem assim, vou trazer o vizinho, o primo, o papagaio, o periquito, todo mundo lá para assistir tudo. Não. Só faça o estudo bíblico com uma pessoa só, ou no máximo duas de cada vez. Depois que você tiver mais experiência, você pode até aumentar o número de pessoas que vão assistir o estudo. Mas, para começar, começa um de cada vez. Ok? Ao chegar na casa do interessado, inicie o estudo tão logo seja possível. Eu sei que você quer ser uma pessoa agradável, que você quer ser simpático e você vai procurar mostrar interesse pela pessoa. Só que tem um perigo. Você começar a conversar com ela e o assunto se desenrolar e acabar você perdendo o controle. E aí quando você quiser trazer para a Bíblia, você não consegue mais. Porque foi tão longa a conversa, tão longe, que aí passou o tempo, já está na hora de ir embora e você não tem o seu estudo bíblico. O foco da visita é o estudo bíblico. Então, levando em consideração que você tem 30 minutos para dar o estudo bíblico, eu calculo que uns 15 minutos é um tempo suficiente para você dar aquele quebra-gelo e começar a estudar a Bíblia com a pessoa. Também não é aquela coisa, deu 15 minutos, está na hora de começar o estudo bíblico, não é assim também. Mas você tem em mente isso aí, que é uma visita que vai durar uns 50 minutos ali, você tem uns 10, 15 minutos para começar, começa o estudo bíblico, depois uns 5, 10 minutos para terminar, e você ir embora, é o tempo mais ou menos que vai gastar naquela visita, certo? Porque o foco é o estudo.
Claro que você vai mostrar interesse, simpatia, mas o foco é o estudo, para você não se desviar do estudo. No começo do estudo, faça uma breve oração. Eu sugiro que, se a pessoa não é evangélica, você ore no começo e no fim. Como é aconselhável que você vá acompanhado, então você pode fazer a primeira oração e teu companheiro de estudo, teu colega, possa fazer a segunda oração. Por quê? Porque você não vai constranger a pessoa que você está dando no estudo bíblico. Talvez ela não saiba orar ainda. Ela está acostumada a fazer Ave Maria, que é Deus Pai, Pai Nosso, mas não está acostumada a fazer oração como a gente faz. Então, dê tempo para ela se acostumar com isso, e quando ela estiver se sentindo à vontade, quando ela estiver disposta, ela vai falar para você: posso orar dessa vez? Ela vai pedir. E aí você dá a liberdade de ela orar, certo? Para começar o estudo também, recapitule os pontos principais do estudo anterior, para você emendar um tema no outro, e anuncie o texto na ordem. Primeiro você fala o livro, depois o capítulo e depois o versículo. Nada de fazer versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho de João. Não. Primeiro a pessoa vai pregar a Bíblia, João, Novo Testamento, João. Capítulo 3, versículo 16. Corre o dedo lá, versículo 16. Porque é na ordem que a pessoa vai procurar o versículo. Então seja direto também na ordem de apresentar este versículo. Não procurem florear muito, porque você só vai confundir o seu interessado. Para iniciar também nós recomendamos que a princípio o interessado deve ler o texto. Esse é o princípio geral. Mas, ao responder a pergunta com a passagem bíblica, ele está achando a resposta por si mesmo. Mas cuidado! Se notar que o interessado tem qualquer dificuldade na leitura, chame a responsabilidade para si, a fim de evitar constrangimento. Se a pessoa tem pouco estudo, ainda existem pessoas no Brasil que têm pouca escolarização. As pessoas jovens não, as pessoas jovens já têm, né? Muitos estão frequentando faculdade, ou estão pensando em entrar na faculdade, é outro nível de conversa, mas pessoas mais meia idade como eu, ou mais idosos do que eu, normalmente pode ser que não tenha tido a oportunidade de ter estudado como você ou eu, e aí ela vai gaguejar na leitura. Então, você pode pedir para ela ler um versículo pequeno, breve, simples. Se você notar que ela está gaguejando, você continua, aí você pode os demais textos, você lê. Ela responde, mas você lê, mas ela responde a pergunta. Ou você pede para um filho ajudar. Às vezes o filho tem bom estudo, você pede para ele ajudar também. Mas nada para constranger a pessoa que está sendo objeto do seu trabalho, do seu esforço, desse estudo, ok? E depois, essa é a parte para iniciar. E para concluir o estudo? Uma vez concluído o estudo, só resta se retirar. Nada de bolinho, chazinho, bate-papo, confraternização, social, nada disso. Aquela visita, a visita missionária. Então, o foco deve ser esse. Ok? Então, terminou o estudo bíblico, fez a oração, agradece, a cumprimenta, né? Faça uma breve oração para terminar o estudo. Não se esqueça de confirmar o local e o horário do próximo estudo. Você, tal dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, nós vamos estar aqui para continuar o nosso estudo bíblico. E deixe uma cópia daquele estudo, sabe aquele estudo que você caprichou, que você elaborou, que você escreveu? Passa ali no computador, imprime e entrega uma cópia para a pessoa. Ou se você tiver um folheto que fala sobre aquele tema, você entrega para a pessoa ler, para ela confirmar ou aprofundar o seu estudo sobre aquele determinado tema. E por fim, quando é que é o melhor momento de terminar o estudo bíblico? Primeiro, no ponto de maior interesse, quando a pessoa está mais empolgada. É melhor a pessoa querer te ouvir de novo, porque está empolgada, porque está com vontade, já terminou, que pena, eu queria ficar mais, eu queria aprender mais, do que ela não ver a hora de você ir embora da casa dela, que está todo mundo com sono, querendo dormir, que no outro dia tem que estudar, trabalhar e tal. Então a melhor coisa é trabalhar, ter inteligência e sabedoria de parar no momento certo. Faça um apelo em favor da verdade apresentada, como nós falamos na aula anterior. Você pode dizer para ela: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ou você dá um estudo sobre a vida de Cristo e você pergunta para ela: você deseja estar preparado para quando Jesus voltar? Você quer receber Jesus nas nuvens do céu como filho amado? E perguntas desse gênero, que a pessoa vai dizer: sim, eu quero. Ela está tomando uma decisão ao lado da verdade. Pequenas decisões que vão levar ela à decisão final. E a irmã White conclui: em todo o discurso, podemos dizer em todo o estudo bíblico, deve-se fazer fervoroso apelo ao povo para que deixe seus pecados e se volte para Cristo. Então nós temos que dar a oportunidade para as pessoas tomarem sua decisão. Isso faz parte da psicologia da decisão. Quando você fizer a pessoa tomar pequenas decisões, você está preparando ela para dar grandes decisões. Que a decisão final é aceitar Jesus e resolver ser batizado e se tornar membro da nossa igreja. Esse é o ponto final.
Mas para você chegar a esse ponto, você tem que levar a pessoa, estudo após estudo, a aceitar, a crer e, de preferência, praticar aquilo que ela está aprendendo. Isso vai acabar levando ela a tomar a decisão final. Você está ajudando ela a tomar a decisão mais importante da vida dela, que é aceitar Jesus como salvador pessoal e ter um encontro transformador com Ele. Que Deus abençoe você. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por ter assistido a nossa aula. E continue conosco. Nós estamos no meio da jornada. Nós temos ainda mais 2 aulas para concluir este módulo. Fique conosco e até a próxima aula.